Não é segredo que muitos líderes políticos e militares deixaram um legado de violência por onde quer que tenham passado. Gengis Khan, Pol Pot e Hitler são bons exemplos de tiranos que, seja dentro ou fora de seus países, foram responsáveis diretos ou indiretos por milhões de mortes no decorrer da história. Entretanto, é sabido que eles não foram os únicos. Outros ditadores e conquistadores estão espalhados pelos séculos com contagens de corpos que chegam a marcas igualmente impressionantes. E mesmo assim, não são tão discutidos ou até mesmo temidos pelo público geral. Um desses nomes desconhecidos é o do rei Leopoldo II da Bélgica. Ele promoveu o genocídio de mais de 10 milhões de africanos no Estado Livre do Congo. Quer saber mais sobre a herança de sangue do homem que é considerado o Hitler belga? Eu sou Antônio Bocco e nós vamos te contar tudo sobre essa parte esquecida da história. Seja muito bem-vindo ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Vamos começar entendendo o contexto histórico da situação. Leopoldo II reinou na Bélgica de 1865 até sua morte em 1909. Seu reinado englobou grande parte do conflito denominado Partilha da África, quando vários países europeus e os Estados Unidos resolveram reivindicar e colonizar terras africanas sem respeitar a divisão prévia do continente. Isso, além de gerar situações problemáticas entre os povos de cada território, também preparou o terreno para o que se tornaria a Primeira Guerra Mundial, já que muitos países não conseguiam entrar em consenso em relação à concorrência imperial. Comparada à França e ao Reino Unido, a Bélgica não foi muito expressiva quanto aos territórios conquistados. Possuía apenas o Estado Livre do Congo. No entanto, ele funcionava de maneira diferente das demais colônias controladas pelos países europeus. O Congo era tratado como uma propriedade de Leopoldo, que usou as terras e a mão de obra do território por décadas para enriquecimento próprio. Segundo o rei, sua intervenção no continente africano tinha caráter filantrópico. Ele desejava criar expedições para converter a população para o cristianismo, bem como mostrar o superior estilo de vida europeu para os nativos. Só que, ao intervir naquele território, tudo o que ele fez foi escravizar os africanos para extrair ouro, borracha e marfim de lá. Durante os mais de 20 anos sob o comando de Leopoldo, os habitantes do Congo foram submetidos a todo tipo de violência. De início, o rei fomentou uma guerra entre mercenários na região, que acabou por dizimar um número inestimável de pessoas e deixou o caminho livre para que ele não sofresse qualquer tipo de represália, já que todas as facções se desfizeram nessa guerra. A partir daí, seu reinado de brutalidade tomou as mais diferentes formas. Pessoas trabalhando até a morte dentro das minas, vilas sendo dizimadas para dar lugar a plantações e até mesmo mutilações para escravos que não cumpriam a cota diária. Quanto a esse último caso, a situação era tão horripilante que quando o escravo já havia perdido as duas mãos, os homens de Leopoldo cortavam os membros de sua esposa ou de seus filhos. No censo de 1909, a população do território foi estimada em 10 milhões, metade dos 20 milhões que viviam antes da intervenção filantrópica. Nenhum foi dado como refugiado. Todos eles foram mortos. Nem mesmo os animais de região estavam a salvo. A extração indiscriminada de marfim e as licenças de caça concedidas a torto e a direito acabaram com boa parte da fauna local. Tudo pelo bem do bolso do rei da Bélgica. Quando notícias relacionadas ao horror no Congo chegaram a outros países, Leopoldo não conseguiu conter as reprimendas diplomáticas e foi obrigado a ceder o território para o governo de seu próprio país, que decretou algumas leis consideradas cosméticas para supostamente proteger os habitantes. E, mesmo após a morte do rei, seguiu explorando a área e seus habitantes com a crueldade de sempre. Isso aconteceu até a independência do Congo, em 1971, mas seu passado triste segue atravancando a evolução de um país que, embora seja uma república democrática, no nome, segue comandado por ditadores sanguinários. Assustador isso, né?
Por que você acha que não ouvimos falar sobre Leopoldo II na escola? Por que ele não é considerado uma tragédia humanitária tão grande quanto Hitler? Deixe as suas opiniões sobre esse assunto aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo Fatos Responde. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.